Já ouvi. Quem é que só está a ouvir hoje? Põe o dedo no ar. Não faz, não saber não é problema. O problema é continuar a não saber. Quem é que só está a ouvir hoje? Todo mundo já ouviu essa palavra antes? A arqueologia é uma das fontes da história. A outra fonte da história é a literatura. E a arte. A literatura é material que está escrito, né? Literatura são livros, documentos, jornais, revistas. Tudo que está escrito é literatura. E a literatura é uma fonte da história. A arte também, o estudo da arte, o artesanato. Quando você estuda a arte, quando você estuda os documentos escritos e quando você vai procurar num sítio onde viviam lá pessoas, e às vezes você tem que cavar, você vai encontrar objetos. Esses objetos, analisados, podem te dizer como é que as pessoas viviam nesse sítio. Essa terra fala. Essa terra fala. Vocês não viveram na década de 70. Vocês não viveram na década de 50. Mas se vocês andarem aqui nessa mata, vocês vão encontrar coisas que estão aqui na mata. E se vocês cavarem, vocês vão encontrar coisas que podem vos falar sobre a maneira como os nossos bisavós, nossos tetravós viviam. E nós hoje também estamos a fazer a história. Vocês estão a fazer coisas, estão a fazer atos que daqui a 100 anos vão servir de fontes de história para aqueles que vão viver naquele tempo. E então a arqueologia é uma ciência auxiliar da história. Quer dizer que a arqueologia ajuda o historiador, não é? O estudante de história, a ir buscar a informação. E aqui em África, também uma das fontes, não é só em África, em toda a parte do mundo, além da literatura, também podemos recorrer à oralidade. Não é? A oralidade é falar com aquelas pessoas que participaram, que viveram os acontecimentos. Se você quiser saber um pouco sobre essa igreja, tens que ir falar com o pastor Fernando Nunes. Também podes falar com o pastor Silva, que viu uma parte dessa igreja. Naquele tempo ele era miúdo, mas ele pode te falar mais ou menos do que ele viu. Mas se você falar com o Fernando Nunes, então ele vai te dar muito mais informação. E esses mais velhos todos que eu estou a falar, mais 1 ano, 2 anos, 3 anos vão morrer. Esse é o sentido da vida. O avô Joaquim, o avô Fernando, o avô Inácio, não sei o que tal, vão morrer. A vida é mesmo assim, vão morrer. Chegou o fim. E se vocês não falam com eles já, agora, eles vão morrer com o que eles sabem. E vocês ficam pobres. E eu costumo dizer, quanto mais longe uma pessoa ou um povo olha para trás, mais longe olhará para frente. Isso quer dizer que a história de uma pessoa e a história de um povo tem muito a ver com seu futuro. Um povo que tem uma história curta
o seu futuro também vai ser curto. Se eu perguntar o nome do pai dele, como é que se chama o teu pai? Graciano Fernandes. Graciano. Ele conhece o nome do pai dele. E o nome do teu avô? Fernandino. Fernandinho. E o nome do teu bisavô? Não sei. Já não sabe. Está vendo? Ele só sabe o nome deles, o nome do pai dele e o nome do avô dele. Já não sabe o nome do bisavô. Isso quer dizer aqui, ele também vai ter filho. Já tem filho, né? Já. Ele também vai ter um filho e um neto. O bisneto dele já não vai lhe conhecer. Ele próprio. Sim, porque se ele não conhece o nome do bisavô dele, ele fez um filho agora. E o filho dele também vai ter um filho. E o filho do filho dele já não vai lhe conhecer. Acabou. Mas você conhece o nome de Abraão, né? Conheço. Ah, tá vendo? Ele não conhece o nome ele não conhece o nome do bisavô dele. Mas ele conhece o nome de Abraão. Sabe quando é que Abraão viveu? Abraão viveu há 5.000 anos. E você conhece o nome dele. E você estuda as coisas que ele fez. Mas o teu bisavô, que viveu na década de 60, até 1960, ele ainda está vivo, você já não sabe mais nada. Você sabe onde é que ele foi enterrado? Não sabe. Mas se você vai em Israel, a primeira coisa que você vai se preocupar é ir ver onde é que tinha enterrado Abraão. A casa do teu avô, do teu bisavô. Não sabe onde é que é. Está perdido. Quando um povo não conhece o seu passado, fica perdido. E muitas coisas do passado estão numa caneta aqui. Então, e a arqueologia ajuda a ir buscar esta informação que está perdida. Está a entender? Isso é que é a história. A importância da história está no futuro. Quanto mais para trás nós olhamos, mais para frente nós também veremos. Certo? Perguntas? Algumas dúvidas? Dúvidas? Não há dúvida. Ou está tudo escuro, ou está tudo bem claro. Sim? Aí nos elementos essenciais da história, será que o elemento como não conta ou não é importante, não é muito importante? Sim. Ou como é que o processo foi, é importante, mas o essencial mesmo é onde é que aconteceu a coisa, quando aconteceu, quem e o que é. Agora, o como são detalhes que dependem já do próprio historiador, é para enriquecer. Quanto mais informação você puder dar no seu texto, melhor. Como é que foi? Mas essas são as coisas, mas que não pode deixar de pôr lá na sua história. Ah, não, houve uma explosão que queimou, que matou, por exemplo, houve uma explosão, houve uma chuva que matou 50.000 pessoas. Aonde? Não é? Onde é que isso foi? Quando é que isso foi? Quem? Ou quem fez a explosão, causou a explosão? Ou quem é que morreu nessa explosão? E o quê? Que é a própria explosão. Pronto, o como é importante também. Primeiro para saber, geralmente esses estudos da história, a gente não estuda só para nada, é para tirar as lições.
Por exemplo, caiu um avião, explodiu. Precisamos saber como que esse avião caiu. Que é para nós voltarmos para não voltar a acontecer mais. Não é? Como é que esse processo se deu? E a pessoa pode fazer N perguntas sobre. Mas essas são as perguntas essenciais. Podes meter lá como, também podes meter lá quanto. Provavelmente porquê. Porquê? Não é? Essas perguntas. Porquê? Mas porquê que se deu a independência? Ah, não, porque os portugueses estavam a fazer não sei o que tal. Porquê que se deu a independência? Mas quando estamos a fazer o estudo da história,